Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Desejamos que você seja grandemente edificado através dessa palavra. Antes de assistir ao vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Que Deus o abençoe. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto dedicado ao Senhor. Nós estamos dentro de uma série onde nós estamos explanando sobre quem Jesus é. O nome da série é Quem Ele É, e quem responde essa pergunta é o próprio Jesus. Dentro do Evangelho de João, as 7 declarações de Jesus, onde ele afirma, eu sou, e então ele se define. E a gente tem visto, ao longo dessas últimas semanas, essas definições de Jesus. Essas várias definições. E uma delas, que é a que a gente vai ver hoje, é a definição que ele fala que eu sou a ressurreição e a vida. Jesus afirma isso. Eu sou a ressurreição e a vida. E antes de nós abrirmos a palavra para vermos aonde se encontra essa declaração de Jesus, nós precisamos entender e reforçar, e reforço isso aqui, que para nós conhecermos a Deus, a gente precisa ver o que Ele fala sobre Ele mesmo. Nós não devemos nos basear no que alguém afirma ser, o que alguém afirma sobre Deus, mas o que Ele afirma sobre si mesmo. Deus é a própria fonte confiável da verdade. E se a gente precisa de uma fonte externa para provar quem é Deus, a gente está dizendo que essa fonte externa tem mais valor e propriedade do que Deus. Então a gente se contenta, e é suficiente o que Jesus afirma ser, o que Ele afirma ser é suficiente para nós. Quem Deus diz que é suficiente para nós. Porque nós cremos que em Deus está toda a verdade, e Deus tem toda a autoridade, todo o poder, todo o domínio, e não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos que não seja Jesus. A palavra de Deus afirma isso. E é por isso que a gente se contenta nas declarações de Jesus. É suficiente para nós. A nossa fé está baseada no que Deus define sobre Ele, e não no que nós, seres humanos, definimos ao longo da história. E eu queria introduzir hoje para vocês, antes da gente abrir o texto de João 11, que é o texto onde a gente vai meditar hoje nas Escrituras. E eu já vou direto ao ponto hoje, porque eu tenho muita coisa para falar para vocês. E algo que veio ao meu coração e que eu gostaria que vocês entendessem muito bem, é que para avançar nos caminhos de Deus, vocês vão precisar passar por crises, sofrimentos, dores e dificuldades. Não existe vocês avançarem no relacionamento com Deus, na fé de vocês crescerem em Deus, sem passar por dores, sofrimentos, dificuldades e crises, Crises. Aqueles que estão, talvez, namorando Jesus, conhecendo e namorando a igreja dele, o povo de Deus, para quem está chegando, de certa forma, agora, vocês precisam ter noção disso. Vocês precisam saber que uma vida com Deus não é uma vida longe de sofrimento. Pelo contrário, Deus nos leva ao sofrimento. Atentem a isso, é Deus quem nos leva ao sofrimento. É Deus quem nos leva para o sofrimento. Então quer dizer que se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ter sofrimento, dor na minha vida? De certa forma sim. Talvez até dores, sofrimentos e dificuldades que você não teria se você não seguisse a Jesus. Só que tem um detalhe, é que dores, sofrimentos, crises, problemas vêm para todas as pessoas. A diferença é quem que te conduz no meio do sofrimento. A diferença é que só com Jesus nós avançamos em meio às crises, aos problemas e às dificuldades. As crises, elas são ferramentas de Deus na vida do seu povo. Deus usa as crises e os problemas para amadurecer o seu povo, para fazer os seus filhos amadurecerem. E a gente não precisa fazer nenhuma análise muito profunda para saber disso aqui. Quem já é mais velho, quem já tem filho, sabe que às vezes só uma dificuldade para fazer o nosso filho realmente ouvir aquele nosso conselho. Somente um problema para o cara se ligar daquilo que ele estava vivendo. A gente não precisa ir muito longe.
E a Bíblia fala que Deus é o nosso Pai. E como um Pai que nos ama, Ele nos disciplina. A crise, o problema tem a ver não só como uma disciplina, mas um meio de fazermos a gente crescer. E para quem já passou por um grande problema na vida, um grande problema não é um boleto atrasado, né? Talvez são 20 boletos atrasados, mas um grande problema, uma crise, talvez um problema de relacionamento, talvez uma morte de uma pessoa querida, talvez cada um tem suas dores, e aqui eu não estou para definir qual dor é maior, qual dor é menor, cada um sabe o que causou um grande problema na sua vida. Mas se você já saiu desse problema, você sabe que você saiu diferente. O jeito que você era antes desse problema acontecer, antes dessa crise acontecer na sua vida, você era de um jeito e depois disso você era outra pessoa já. Normalmente a gente considera, amadureci muito com isso. E a gente precisa entender isso, que na crise, e é somente na crise, que você vai descobrir do que você é feito. E é somente na crise que você vai descobrir quem que é o teu Deus. É somente em meio à crise que você descobre quem você é e quem realmente é o teu Deus. Aonde está apoiada a tua fé. Deus, Ele está sempre em missão. Ele está sempre em movimento. Ele está sempre indo ao encontro do seu povo e indo buscar aqueles que estão perdidos. Deus está sempre em movimento. Deus não é um Deus parado que fica assistindo a humanidade se perder e então, agora, né, tô descansado, vou lá fazer alguma coisa lá no meio deles, né? Cara, Deus está sempre em movimento. Deus está sempre agindo. E os problemas e as dificuldades vão vindo na nossa vida e quem não entende que eles continuarão vindo vai ficar pelo caminho. Se você acha que, digamos, em algum momento da tua vida o problema não vai mais vir problemas, não vai mais ter dificuldades, agora eu vou ter um momento de paz, saiba que você é alguém que vai ficar pelo caminho. Porque isso não existe. Na nossa vida terrena não existe isso. Vida em perfeita harmonia e paz. Isso é o céu. Isso, o que a gente tanto quer, esse anseio do nosso coração é um anseio pelo céu. A gente não vai ter isso aqui. Agora, quem acha que em algum momento a vida vai acalmar e então eu vou estar bem, são pessoas que vão se abster de Deus, vão deixar a fé. São pessoas que vão, em algum momento, ficar pelo caminho. A gente precisa entender que as cruzes que a gente leva, os pesares, os sofrimentos, elas não causariam tanto impacto na gente se o nosso olhar estivesse mais na eternidade. As cruzes e os problemas, elas não teriam o impacto que tem na tua vida se os teus olhos não tivessem tão presos aqui. Se você não tivesse tão preocupado com a tua vida aqui terrena. Se o teu olhar estivesse na eternidade, você olharia para o teu problema agora e dizer, cara, isso aqui é só uma pedra no caminho. Isso aqui não é um bloqueio da estrada. É só uma coisinha aqui, ó, que eu só vou dar uma desviada. É um buraco na viagem, você só desvia. Mas quando o teu olhar está aqui, aquilo ali fica gigante para você. Aquilo ali talvez até, cara, não dá para seguir viagem. Imagine se tem um aqui, o que vai ter ali na frente? E você, então, começa a ser tomado por uma preocupação que não vem de Deus. Porque teus olhos estão nas coisas terrenas. E a crise, eu não sei o momento da vida que você está vivendo. Talvez você está num bom momento da tua vida. Mas eu quero dizer que se ainda não veio, ou se talvez, cara, faz tempo que não veio um grande problema na vida, talvez você está a um passo disso acontecer. Sim, talvez você está a um passo de uma nova crise chegar na sua vida. Ela pode vir a qualquer momento, talvez contra você, talvez contra alguém da tua família, talvez contra os teus amigos, com alguém que você ama. Pode vir a qualquer momento. E virá. E aí nós como cristãos a gente tende a pensar que se eu tenho Jesus, eu não terei mais problemas. Parem para pensar, se Jesus nos salva, pela graça, né? É presente de Deus a salvação dele. E a gente nada fez para ganhar essa salvação. Tem alguma área da tua vida que Jesus não pode tocar? Tem alguma coisa que você ama que Jesus não pode encostar?
Tem alguma coisa que ele não tem direito de tomar de você, sendo que ele te deu a salvação? Tem alguma coisa aqui na terra, momentânea, que ele não pode tirar de você? Se Jesus não pode tocar naquilo que você mais ama, aí você descobriu quem é teu Deus. Se Jesus não pode tocar naquilo que você mais ama, quer dizer que você ama mais aquela coisa ou aquela pessoa do que Deus. Se você quer avançar na tua vida com Deus, você vai precisar passar por crises. E a história de hoje é sobre uma crise. Gostaria que vocês abrissem o Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho escrito pelo discípulo João, o capítulo 11. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção. Nós vamos ler vários versículos aqui. Normalmente nós não vemos um texto tão longo, mas há muitos detalhes nesse texto, e como é uma história, é mais fácil de vocês manterem a atenção. Eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa história. A morte de Lázaro. João capítulo 11, versículo 1 e em diante. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés e com os seus cabelos. Ele enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda pouco os judeus queriam apedrejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, estará salvo. Mas Jesus falava da morte de Lázaro. Mas eles pensavam que ele estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até lá. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por meio do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar depressa e sair, seguiram-na pensando que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou os seus pés, dizendo: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque já está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus, os líderes religiosos, e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, a grande reunião dos líderes, e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo um sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Até aqui. Um texto longo, mas uma história que talvez você já conhecesse. Resumindo a história, Lázaro, esse amigo de Jesus, ficou doente. E o texto fala que era alguém que Jesus amava. E não só amava ele, como amava Marta e Maria. Ele amava toda a família. E não é novidade, agora um parênteses aqui, não é novidade que alguém que Jesus ama fique doente, tá? Não é novidade que alguém que siga Jesus pegue uma doença ou morra de câncer. Não é nenhuma novidade isso. As doenças dos seguidores de Jesus não são para a morte. Não para a morte eterna. Esse é o detalhe. Jesus demora a ir para lá onde que Lázaro está. Vem um mensageiro, as irmãs de Lázaro mandam um mensageiro e falam: ó Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. E aí Jesus fala: beleza. E aí fica ali, né? E o texto fala que ele ficou ainda mais 2 dias onde ele estava. E depois de 2 dias ele decide ir. E quando ele chega, Lázaro já está morto. Isso dá um nó assim na cabeça da turma lá, porque Jesus já tinha feito muitas coisas. Já tinha feito muitos milagres. E quando Jesus decide: não, eu não vou para lá, talvez eles pensassem: cara, ele vai ficar bom, ele vai ser curado. E quando Jesus fala: não, agora vamos lá, para lá, os discípulos eles ficaram bem agitados, assim, porque há pouco eles tinham saído daquela região onde tinham tentado matar Jesus. E aí Jesus fala: não, vamos para lá de novo. E aí os discípulos ficaram: cara, Jesus está ficando louco, se você está em perigo, nós também estamos em perigo. Basicamente isso, se o nosso mestre estão querendo matar nosso mestre, também vão querer matar a gente. E os discípulos estavam se borrando de medo.
E mesmo num meio onde você é minoria, se você é um filho de Deus, Jesus vai cuidar de você, tá? E Jesus fala, nosso amigo Lázaro dorme, e olha como Jesus se refere à morte de um discípulo dele, como Jesus se refere à morte de um santo. Ele dorme. Todo aquele que crê em Jesus é como se fosse apenas um sono. A gente tem que voltar a olhar para a morte com mais familiaridade. A gente olha hoje para a morte como algo gigante. Há não muito tempo atrás, as pessoas lidavam muito melhor com a morte. As pessoas morriam em casa. Não precisamos ir muito longe. No século passado ainda, talvez nossos avós estavam lá, ficavam doentes em casa e de repente, morreu, né? Estava ali. E as pessoas lidavam com a morte, cara, ela está aí ao nosso lado, a gente vê a morte. As crianças vendo a morte. As crianças vendo pessoas morrerem. Pessoas estando ali e não levantarem mais. Hoje em dia, cara, a morte é um fantasma, assim. A gente fala em morte e as pessoas já chegam a dar um arrepio, assim. E por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente acha que a morte é o fim de todas as coisas. É por isso que a gente teme a morte. Por que uma pessoa teme morrer? Porque ela pensa, cara, aí acabou pra mim. Acabou a minha vida. Eu não tenho mais nada a viver. Se você realmente seguisse a Jesus, você não deveria ter medo da morte. A morte, na verdade, é o final das nossas preocupações e não o começo delas. Quando a gente morrer, não vai mais ter dor, não vai mais ter sofrimento, não vai mais ter trabalho árduo, não vai mais ter fome. Nós estaremos eternamente com o Senhor. Se você crê em Jesus, a morte não deve temer tua vida. E Jesus chega lá naquela casa e aquela casa está em luto. Marta vem a encontrar Jesus, Maria fica em casa lá chorando. Vocês já foram num velório. Com certeza vocês sabem o que é. Ver pessoas em prantos, pessoas tentando consolar umas às outras e não conseguir. E talvez era isso que estava acontecendo ali. E quando Jesus chega, se você tivesse vindo antes, isso aqui não teria acontecido. E quantas vezes na tua vida você pensa, cara, se Deus tivesse feito uma coisa antes, eu não estaria passando por isso. Eu não estaria enfrentando esse problema. Se Deus tivesse feito antes, eu não estaria na situação que eu estou hoje. A gente sempre acha que sabe o que é o melhor para nós. E aí Jesus sente a dor daquela perda, Jesus chora junto com aquela família, Jesus olha e vê a dor, porque Jesus é um homem de dores, como o Lucas leu, Isaías 53, Jesus foi um homem de dores. Jesus, ele foi um homem como a gente. E ele sofreu muito mais do que você, pode ter certeza disso. Jesus entende a dor muito melhor do que você. E ele se compadece e então ele faz um milagre ali. E é interessante que na conversa de Jesus com Marta, Marta crê que Jesus vai fazer algo lá no futuro. Mas ela não crê que Jesus vai fazer algo aqui e agora. E Jesus replica, creia e você verá a glória de Deus. Se você crer, você vai ver coisas jamais vistas. E Jesus chama Lázaro, ele ressuscita. E aqui é um detalhe que quando Jesus chama é irresistível. Quando Jesus chama alguém, é impossível resistir ao chamado dele. E Lázaro vem como uma múmia, talvez para fora, com as mãos amarradas em lenços, em faixas, os pés também, a cabeça também. E isso era a forma como eles enterravam os mortos naquela época, mas isso simboliza muito a morte. A morte, ela nos prende, ela nos deixa com as mãos e os pés atados. E a morte, ela é como alguém que vem e cega os nossos olhos. A gente acha, cara, a hora que a morte chegar, acabou tudo. E Lázaro vem para fora
com essas amarras e Jesus liberta e diz, não, ele está vivo. Esse evento, todo esse evento aconteceu uma semana antes de Jesus morrer. Jesus tinha uma missão para cumprir. Na eternidade, creio nisso, na eternidade Deus havia preparado esse momento. Deus havia preparado esse momento uma semana antes dele ser morto. E os judeus, eles acreditavam que o morto, depois de até 3 dias, se alguém fosse lá e talvez fizesse uma oração, esse morto talvez poderia voltar a viver. Eles tinham essa crença popular, assim. E nos cálculos, né, Jesus espera 2 dias ali, e daí depois vai, se desloca. O que acontece tudo a gente não tem tantos detalhes, mas um fato é que Jesus chega depois dele estar morto e sepultado há 4 dias. Ou seja, quando Jesus ressuscita Lázaro ao 4º dia, diante das pessoas surge uma indagação, ou esse cara é Deus, ou esse cara é uma ameaça para nós. E aí por causa desse evento é que Jesus é morto. Por causa desse acontecimento os caras se reúnem, como a gente leu no texto, e eles decidem, vamos matar Jesus. E então em uma semana eles armam tudo, e Judas trai lá, entrega Jesus, ele é preso, enfim, torturado e depois crucificado. Vocês conhecem a história. Esse mês nós estamos, né, no mês da Páscoa, o final do mês é Páscoa. Então isso é um evento que até faz, vocês conseguem imaginar isso, assim, uma semana antes da Páscoa acontece isso. E na semana seguinte Jesus já é morto. Mas eu queria atentar para uma questão aqui, que é que esse evento, esse fato, a ressurreição de Lázaro, ela divide ali as pessoas em três grupos. Há 3 corações aqui nessa história. Eu queria que vocês refletissem comigo. O primeiro coração é o coração dominado pelo medo, que é o coração dos discípulos. Os discípulos eram os seguidores de Jesus, os mais íntimos de Jesus. Eles tinham visto Jesus fazer coisas incríveis. Jesus tinha curado um cego, Jesus tinha operado diversos milagres, feito coxo andar, surdo ouvir. Deus tinha curado pessoas que estavam doentes há mais de 3 décadas. Jesus expulsou demônios que atormentavam pessoas por toda a vida. Jesus curou pessoas à distância. Certa vez veio um cara e falou, meu filho está doente e tal, volta para casa, ele estará curado. Jesus acalmou a tempestade. Ele estava no meio de uma tempestade dentro de um barco e ele falou, acalmem-se. E fez completa harmonia e paz. Jesus tinha, cara, esses discípulos tinham visto tudo isso. E aí quando Jesus fala, vamos para a Judeia, vamos lá para aquela região, e eles, cara, você tá doido, hein, Jesus? Vocês vão matar a gente, cara. O medo bate na porta do coração deles. E eles deixam o medo entrar. E o medo, ele sempre tenta te sufocar. Ele tenta fazer com que não haja mais nenhuma saída, que a tua vida não tem mais solução. Jesus nunca vai colocar você num perigo sem acompanhar você. Isso é uma verdade absoluta de Deus. É Jesus quem anda conosco pelo vale da sombra da morte. Jesus nunca prometeu que nós não vamos andar no vale da sombra da morte, mas ele fala, eu estarei com vocês, eu guiarei vocês no vale da sombra da morte. E quantas vezes Deus já manifestou o cuidado na tua vida? Quantas vezes você já experimentou a mão de Deus cuidando de você, te guiando, te salvando, curando, seja lá o que for. E você diz, não, Deus cuida de mim, Deus é real. E aí chega um determinado momento da vida, acontece alguma situação e você, cara, não sei se vai dar. Não sei se vou sair dessa. Acho que a vida não faz mais sentido, não tem mais solução. Tem pessoas que esquecem que seguir a Jesus tem um preço. A gente quer ver o reino de Deus avançar, a gente quer ver o reino de Deus avançar na nossa vida, a gente ser pessoas melhores, a gente quer ver o reino de Deus avançar na vida das outras pessoas, aquelas pessoas perdidas serem alcançadas, mas a gente esquece que existe um preço, que Deus exige algo de nós, e Deus exige entrega. Sabe, o reino de Deus não vai avançar em 13 tilhas, sem um custo.
A igreja não vai avançar aqui em Três Itilhas, o reino de Deus não vai avançar nessa cidade se a gente achar que seguir a Jesus é muito caro. Que Deus exige muito de nós. Ou você entrega tudo na missão, ou você não é um seguidor de Jesus. E Jesus está te chamando, vamos para lá. E os discípulos, cara, mas aí, agora talvez apertou demais. Agora talvez está exigindo demais. Ou você é um seguidor fiel de Jesus, ou você é uma farsa. Ou você é um cristão fake. Jesus está sempre em missão, Jesus está sempre avançando. E aqueles que seguem a Jesus têm que estar sempre avançando também. Não importa o que isso custe. Não importa o que Deus exige de você. E se você esquecer que tem um preço, em algum momento você vai desistir da tua fé. Você vai desistir de Jesus. Porque Jesus com certeza vai pedir cada vez mais. O que era valioso para mim com 18 anos? A minha bicicleta? Se Jesus me pedisse tudo, o que eu tinha para entregar? Uma bicicleta e, sei lá, um videogame? Grandes porcaria. Se Deus me pede para entregar tudo hoje, o que eu tenho? Tenho uma família, tenho esposa, filhos. E se Jesus decidir, cara, eu quero levar eles. Tua esposa vai ficar doente, teu filho vai ser atropelado. E aí? Eu estou disposto a seguir caminhando com Jesus, se Ele exigir tudo de mim? Quanto mais a gente vai vivendo, mais a gente vai se apegando às coisas aqui nessa terra, e mais difícil é seguir Jesus. E Jesus exige entrega total. E aí que você tem que parar de olhar para as circunstâncias. Você tem que olhar para quem está diante das circunstâncias. O medo vai te paralisar. O medo vai te paralisar. E você vai parar de seguir a Deus. Mas se você quiser viver para Jesus, saiba que o teu estilo de vida, ele tem que ser diferente do estilo de vida do mundo. Se você quer seguir Jesus, o teu coração ele tem que bater diferente do que o coração das pessoas do mundo bate. Se o que te entristece é as mesmas coisas que entristecem as pessoas do mundo, tem alguma coisa errada. Se o que te alegra é a mesma coisa que as pessoas do mundo se alegram, tem alguma coisa errada. Se as nossas expectativas de vida para o futuro são as mesmas expectativas das pessoas que não seguem a Jesus, tem coisa muito errada na tua vida. Se a tua esperança não está em Jesus, a tua esperança é a mesma das pessoas do mundo, segurança financeira, tranquilidade, paz, um bom emprego, se a tua segurança está nisso, o teu coração não está com Jesus. O discípulo de Jesus, ele não se move pelas circunstâncias, pelo que está à volta dele. A tua agenda, se a tua agenda não é a mesma agenda de Deus, você não serve para Deus. Ponto. Se a tua agenda, a tua vida, os teus compromissos, as coisas que têm valor para a tua vida não são as mesmas de Jesus, e o que importa para Jesus, e a agenda de Jesus, você não serve para ser um seguidor de Jesus. Quando Jesus decide ir lá para o local onde Lázaro está morto, e aquele povo bem enlouquecido queria matar Jesus, alguns meses atrás, Jesus fala, venham comigo. E ali Jesus prova a fé dos discípulos. Eles falam, você realmente quer me seguir? Então agora vem. Nesse momento você tem que me seguir. Se você é um filho de Deus, você precisa obedecer a Deus. E tudo aquilo que Deus quer usar para te fazer crescer, são as mesmas coisas que o diabo quer usar para fazer você desfalecer na fé. Aquela aflição que chega diante da tua vida, Deus quer usar aquilo para você amadurecer, você ser um homem mais firme, mais maduro, você ser uma mulher mais sóbria, mais sustentada e confiante em Deus. E o diabo quer usar a mesma circunstância para fazer você esquecer Deus, para fazer você abandonar a tua fé. Se a gente der mais ouvido para o mundo do que para Deus, a gente vai ser tragado pelo diabo, vai ser tragado pelo medo.
E quando a gente começa a duvidar do que Deus está fazendo na nossa vida e para onde Ele está nos levando, a gente permite o espírito do medo entrar na nossa vida. E aí ele começa a colocar dúvidas, questionamentos. Você não confia mais em Deus, você não confia nas palavras de Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai ter medo de que existe uma possibilidade mais real e poderosa do que confiar nas promessas de Deus. Você começa a achar que, cara, mas talvez tenha algo melhor, ou um caminho mais tranquilo do que esse que eu estou passando, do que esse que eu estou caminhando. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias, Jesus prometeu que cuidaria das suas ovelhas, prometeu que andaria conosco na tribulação. Sabe qual é o problema da gente não confiar em Deus? É porque a gente não lê a palavra de Deus. Faça o seguinte, eu lanço um desafio para vocês aqui, ó. Leiam o Antigo Testamento, leiam todo o Antigo Testamento e anotem todas as promessas que Deus prometeu no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Você vai ficar abismado. Abismado. O Lucas leu algumas delas naquele texto de Isaías 53. Inúmeras promessas que Deus prometeu e que se cumpriram em Jesus. Para que é importante isso? Para você saber que Deus é fiel. Deus é fiel. Deus não é como a gente que promete uma coisa e depois muda de ideia. Se você crer nas promessas de Deus, isso vai ser um monstro para a tua fé. Você vai começar a crer em Deus de uma maneira que você não cria até então. Só que o fato de você não conhecer as promessas de Deus faz você desconfiar de Deus. As promessas de Deus são muito mais poderosas do que qualquer afirmação que existe aqui no mundo. Qualquer afirmação. Qualquer promessa de uma pessoa não se compara a nada com as promessas de Deus. Ninguém pode te tirar das mãos do teu pastor. Semana passada nós ouvimos isso. Jesus é o bom pastor e ele fala: nenhuma das ovelhas que está nas minhas mãos eu irei perder. A pergunta então não é se você por acaso vai se escapar das mãos do teu pastor. A pergunta é: quem é o teu pastor? Quem é que cuida da tua vida? Quem é que guia a tua vida? É Jesus? Se é Jesus, você pode descansar plenamente. Agora, se o teu pastor é o medo, se desespere mesmo. Se o teu pastor é o medo, pode começar a se desesperar. E é isso que o diabo vai querer fazer. Ele quer convencer você de que existe um fim pior do que ficar longe de Deus. Ficar longe de Deus é ruim? É ruim. Mas tem coisa bem pior. É isso que o diabo fala. Isso é uma mentira. É assim que ele vai sufocando a tua fé. Deus já mostrou para onde você deve ir, o que você deve seguir, o que é o certo, o que é errado. Ele já fez isso inúmeras vezes. Só que aí você começa a pensar, cara, mas será mesmo? Né? Não sei, você pede um conselho, e aí o camarada te aconselha segundo o que Deus falou. E ele fala, é verdade. Aí no outro dia, o cara do trabalho fala lá uma besteira e você, mas pior que é, né? Daí então aquilo que Deus falou talvez não é bem assim, né? E você começa a duvidar. E você começa a querer controlar, a calcular. Cara, mas se Deus falou que é por aqui, então se eu seguir aqui, cara, vai me custar tanto. Vai me exigir tanto. A gente está sempre nessa, tentando controlar a vida, tentando manter a vida, né, dentro do nosso controle, do nosso jeito. Só que se você quer seguir Jesus, você só tem que obedecer. Ele vai ter momentos que ele vai falar, viu? Sabe para onde a gente vai agora? A gente vai entrar lá naquela aldeia que a galera queria matar a gente. E é hoje que a gente vai para lá. Você não, mas pera lá, Jesus. Talvez, se a gente esperar mais um mês, né? As coisas vão dar a poeira vai dar uma baixada, a gente vai se sentir, talvez vai ser melhor para nós. E Jesus fala, não, é hoje. É hoje, o dia de obedecer é hoje. Sabe, tem algumas orações que são perigosas de fazer. Senhor, tira do meu caminho tudo que me afasta de Ti. Você já teve coragem de fazer essa oração?
Senhor, tira do meu caminho tudo que me afasta de Ti. E se for o teu trabalho? Você está disposto? E se for o teu relacionamento? Se for uma amizade? Você está disposto a fazer essa oração? Senhor, tira do meu caminho que me afasta de Ti. É perigosa essa oração. Senhor, derruba todos os ídolos da minha vida. Faça cair por terra tudo aquilo que tem um valor maior do que o Senhor. Você está disposto a fazer essa oração? Talvez o teu cônjuge é essa pessoa. Talvez os teus filhos são essa pessoa. Talvez o teu trabalho é esse Deus. Perdão. Talvez várias coisas boas que Deus dá se tornam deuses para nós. E mais valioso do que o próprio Deus. Você está disposto a fazer essa oração? Deus, derruba os ídolos da minha vida. Porque eu quero ficar somente com o Senhor. Sabe, a gente tem medo de que vai custar muito para a gente. A gente tem medo de que o preço vai ser muito alto. Só que eu quero incentivar vocês têm que avançar. Não importa quanto custa, vocês têm que avançar. O medo, ele ainda não se concretizou. O medo é algo, é você imaginando algo futuro, um cenário ruim no futuro, mas ele ainda não aconteceu. E muitas vezes não vai acontecer. O que Jesus falou para eles quando eles falaram, cara, Jesus, é perigoso, não vamos tal, não. Está tudo do jeito que eu quero. Está tudo sob controle. Foi isso que Jesus falou para eles. Está tudo sob controle, cara, só confia. Está tudo do jeito que eu quero. Nada fugiu do meu controle. Esse é o primeiro tipo de coração. O coração dominado pelo medo. E talvez você tenha esse coração. Coração que não consegue confiar totalmente no Senhor. Mas tem um outro tipo de coração ali, que foi o coração dominado pelas circunstâncias. Que é o coração de Marta e Maria. O problema delas não era mais o medo. O medo delas se tornou real, que foi, nosso irmão morreu. O problema delas agora eram as circunstâncias. Agora a gente vai ter que viver sem o nosso irmão. É um luto. Na época, se eles moravam juntos, provavelmente ele era quem sustentava a família. Então assim, elas se viam num cenário, talvez, cara, o que vai ser a nossa vida sem o nosso irmão? Sabe, cara, elas acreditavam tanto em Jesus que elas acreditavam, talvez Jesus possa fazer que nem fez quando curou aquele menino. Talvez Jesus pudesse curar nosso irmão EAD, né? À distância. Fala assim, ó Jesus, nosso irmão está doente. Cara, só dá uma palavra. Só dá uma palavra, Jesus, e tudo vai acontecer. Você tem essa fé? Cara, isso é fé. Mas nem sempre esse é o método que Deus quer fazer. Às vezes o que Deus quer é que você entre na crise. Cara, parece que assim, a primeira vez que alguma coisa foge do controle de Jesus, e acontece exatamente comigo. Esse era o cenário assim, cara, Jesus amava Lázaro. Com certeza Jesus não vai deixar Lázaro morrer, né? Ele curou tanto cara que ele nem conhecia, né? Um mendigo, uns pé rapado, Cara, o menino, ele nem viu o menino. Curou à distância. Mas o Lázaro, que é amigo dele, com certeza ele vai curar, né? E aí ele não cura, e ele morre. E a sensação que traz é, cara, fugiu do controle de Deus e aconteceu exatamente comigo. Você já teve esse sentimento alguma vez? Isso acontece muito com os filhos de Deus. Parece que as coisas fogem do controle de Deus. Mas sempre está tudo do jeito que Deus quer. O ponto é, às vezes a gente não vai ter explicação sobre as crises. O porquê Deus permitiu isso acontecer na minha vida? O que aconteceu com Jó? A história de Jó na Bíblia. A Bíblia não fala, Deus não retrata, não descreve o porquê Ele permitiu tudo aquilo acontecer com ele. Deus está sempre trabalhando. E os meios de Deus trabalhar às vezes são misteriosos. E se a gente ficar olhando para as circunstâncias, para o que está acontecendo, a gente vai começar o quê? A desacreditar em Deus. Porque a gente liga uma coisa a outra. Se as coisas estão bem, Deus está me abençoando. Se as coisas não estão indo bem,
Deus não está me abençoando. Mas às vezes a melhor forma de Deus te abençoar é você passar pela crise e sair dela fortalecido. Então quer dizer que para seguir a Jesus, eu preciso mudar as coisas que eu faço, a forma que eu enxergo, o jeito que eu reajo para a vida? Não. O que você precisa é nascer de novo. Não é você fazer algumas mudanças na tua vida, há um jeito de pensar diferente, um jeito de reagir, talvez agora começar a fazer certas coisas, então, né, para a vida andar nos trilhos. Não. Você tem que nascer de novo, você tem que ser uma nova pessoa. A tua mente tem que ser uma mente renovada, o teu coração tem que ser um coração que realmente confia em Jesus. Os teus planos, as tuas vontades, os teus desejos, sabe para onde eles vão? Eles vão para o túmulo. Você mata o teu velho eu para renascer em Cristo, com a mente de Cristo. É isso que os discípulos de Jesus fazem. Todas as pessoas vão sofrer, mas aqueles que estão com Jesus têm esperança. A pergunta que eu faço para você é, as circunstâncias da tua vida, hoje, elas estão sufocando a tua fé ou elas estão sendo um combustível para a tua fé? As coisas que têm acontecido ao teu redor, elas têm minado a tua fé, feito você não confiar mais em Deus, ou pelo contrário, tem feito, cara, eu preciso me apegar em Jesus, porque é só com Jesus que eu vou passar pela crise e sair fortalecido. Eu não sei exatamente o que você tem vivido, mas pode ser que o inferno tenha se levantado contra você. Pessoas talvez tenham se levantado contra você. Pessoas que você amava talvez se voltaram contra você. O espírito do medo ali, ó, batendo na tua porta, falando assim, cara, você não foi feito para sofrer. Sabe, você não precisa passar por isso, meu querido. O que Deus tem para você é uma vida em paz. Você tem que ser feliz. É o espírito do medo falando com uma vozinha agradável. Porque aí quando você deixa entrar isso na tua vida, você pensa, cara, então não faz sentido. Se eu estou passando por sofrimento, então Deus me abandonou. Essa é a lógica. Mas quem faz isso é o espírito do medo. O mundo sempre vai te oferecer um lencinho para enxugar as tuas lágrimas. Sempre vai. Um relacionamento novo, um novo trabalho, né? Um novo prazer, né? Uma nova, um novo vínculo de relacionamento. Cara, para esquecer aquilo lá que foi ruim, somente, né, uma coisa nova aqui para você. Só que com Deus não é assim. O que nos faz enxugar nossas lágrimas é saber que quem enxuga nossas lágrimas também chorou. Também chorou. O mesmo Jesus que estava diante de Marta e Maria é o Jesus que está aqui hoje. O mesmo Jesus que chorou pela morte do seu amigo e ver a dor daqueles que amava ali sofrendo, é o mesmo Jesus que chega diante de você hoje e também sente a dor que você sente. É o mesmo Jesus. Por quê? Porque Ele está vivo e Ele está aqui hoje. É só Jesus quem traz consolo para o nosso coração. É só Jesus quem realmente tem capacidade de nos dar consolo e nos confortar em meio às dores. Havia uma promessa do Antigo Testamento. Falava assim, vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó meu povo. Ezequiel 37, 13. Isso era uma promessa. Vocês saberão que eu sou o seu Deus, quando eu abrir a sepultura e fizer você sair. O que Jesus faz ali? Ele cumpre uma promessa de Deus. Ele abre a sepultura e faz um morto sair vivo. E então ele afirma, eu sou a ressurreição e a vida. Sabe, a nossa dor, ela é muito menor quando é uma dor pela ótica da eternidade. Se os nossos olhos estiverem somente aqui nessa terra, você tem que chorar mesmo.
você tem que sofrer mesmo, porque, cara, é só isso que você tem. É só aqui, só essa vida mesmo. Então sofra mesmo, chore mesmo. Mas quando a gente olha com o olhar da eternidade, a gente diz, cara, é dolorido. É, com certeza é. Mas não é eterno. Não é eterno. Isso vai passar. Talvez no final de tudo eu morra, sim. Mas se você crê em Jesus, você terá a vida eterna, é isso que ele promete. Para as irmãs ali, Marta e Maria, Jesus era poderoso no passado. Se você estivesse aqui, você teria feito algo. E Jesus também era poderoso no futuro. Não, eu sei que lá no último dia o Senhor vai ressuscitar todos nós, né? O Senhor nos dará a vida eterna. Cara, você crê que Jesus é poderoso hoje para ressuscitar o morto? Hoje? Para fazer algo que hoje é morte na tua vida, ressurgir em vida? Você vê aquilo que você considera assim, cara, isso aqui se foi, acabou. Você crê que Jesus tem poder para ressuscitar isso e trazer vida sobre você hoje, aqui e agora? Um problema que você acha que não tem solução. Você crê que Jesus tem poder para resolver? Você crê que Jesus é poderoso hoje para transformar a tua vida? Não há nada que impeça o poder de Jesus. Nada, nem a morte. Ainda que você morra, você viverá eternamente, se você crer em mim. Veja, não tem mais nada que nos pare. Você consegue entender isso? Se você crê em Jesus, não tem mais nada que pare você. Se no final de tudo nós morrer, não tem problema, nós vamos viver eternamente com Jesus. Muda totalmente o teu jeito de viver. Totalmente. Jesus é totalmente Deus, porque Ele tem poder sobre todas as coisas. Jesus também é totalmente homem. Um homem de dores, um homem que sabe do que nós somos feitos. Jesus sabe do que nós somos feitos. Jesus sabe o que pega no âmago do nosso ser, o que quebra o nosso coração, o que nos deixa arrasado. Jesus sabe o que entristece a nossa vida. Jesus sente a dor. Jesus não sabe assim, cara, deve ser difícil perder alguém que ama, né? Jesus perdeu alguém que amava. Não deve ser difícil passar por uma aflição. Jesus passou em meio à aflição. Ah, deve ser difícil temer a morte, né? O que dizer de Jesus sabendo que ia morrer no outro dia? Jesus sabia que ia morrer. Você conhece realmente Jesus? Sabe, a gente crê assim, não, as promessas de Deus são verdadeiras. Não, você crê que as promessas de Deus são reais hoje, na tua vida? Para transformar a tua vida hoje? Não, Jesus é o nosso Salvador. Sim, Jesus é o nosso Salvador. Mas Jesus é o teu Salvador hoje? Que pode mudar a tua história hoje? Não, Jesus é quem perdoa os meus pecados, né? E vai me fazer ter vida eterna. Não, você crê que Jesus perdoa os teus pecados hoje? O pecado que você cometeu nessa manhã, a besteira que você falou para alguém que você amava hoje, o teu pensamento imoral que veio na tua mente agora, durante o culto, você crê que Ele é capaz de perdoar o teu pecado hoje? A pergunta não é se Jesus é real, a pergunta é se Jesus é real para você, se Jesus é real na tua vida. Esse é o ponto. Se você não tiver um relacionamento íntimo com Jesus, você vai ficar pelo caminho. Você vai ficar pelo caminho quando vier uma grande aflição, mas uma grande aflição, você vai desfalecer. Você não vai permanecer com Jesus. Só é possível suportar as circunstâncias e continuar avançando se nós entendermos quem Jesus é. Jesus é Deus. Jesus tem a sua vida na palma da mão dele. O que fez? Você parou para pensar nisso? O que fez os discípulos morrerem para Jesus? Sabe lá aqueles 12 lá? Exceto do João, todos eles foram mortos. São mártires, que a gente chama, né? Pessoas que morreram pela fé, por causa de Jesus, pregando Jesus. O que fez esses caras morrerem por Jesus? Você já parou para pensar?
Cara, só tem uma coisa. A morte não vai nos parar. A morte não é o nosso fim. Não importa se a gente vai morrer. Porque a gente vai viver. Eles sabiam que a ressurreição era real. Eles viram Jesus ressuscitando um morto, já fazia 4 dias e cheirando podre. O cara falou, meu Deus, quem é esse cara? Quem é Jesus? Só pode que ele é Deus. E além disso, eles verem esse cara morrer, eles falam, não, agora não tem jeito, né? Agora acabou tudo mesmo. E aí 3 dias depois o cara tá ali de pé. O mesmo cara que estava pendurado numa cruz, que morreu crucificado, está vivo aqui do nosso lado. Meu Deus, a vida é real. A morte não pode nos parar. E se eu tenho esse cara comigo, se eu tenho Jesus, nada vai me parar. Eu posso morrer, podem tirar minha vida, podem tirar tudo que eu tenho, eu vou viver. Eu tenho vida eterna. Foi isso que fez os caras morrerem por Jesus. E por que tem gente que continua morrendo por Jesus hoje? Sendo perseguido e morto. Tem países que a fé cristã é perseguida. No Oriente Médio tem muitos países. Por que os caras ainda creem em Jesus se eles vão morrer por causa disso? Porque eles sabem que a vida é real. Eles sabem que a vida aqui na Terra não é nada. É isso aqui comparado com a eternidade. O que é a morte para quem crê em Jesus? Não é nada. Não é nada. Na verdade é uma passagem para a vida. Para a verdadeira vida. É uma passagem, é um portal onde você vai entrar na eternidade, onde não vai mais ter dor, sofrimento, onde você vai ser recebido num grande banquete, na presença de Deus, onde vai haver amor, alegria, satisfação. Quem não gostaria de viver de festa? O céu vai ser uma festa, uma eterna festa. A pergunta é, o que você deve fazer diante dessa verdade? Você deve crer. Crer que Jesus é suficiente para te dar essa vida. Vida aqui e agora. Ele ressuscita os mortos, mas vida eterna também. Através do Espírito Santo, Jesus passa a viver dentro de você. E se Jesus, que é o autor da vida, vive dentro de você, você acha mesmo que você vai morrer? Que a tua vida vai um dia acabar? Você vai viver eternamente. Um dia talvez você vai morrer aqui, se Jesus não voltar antes. Mas você vai viver para sempre. E é isso que você tem a oportunidade de fazer hoje. Você chegar diante de Jesus e dizer, eu quero crer. Eu quero crer de verdade em Ti. Eu quero que o Senhor seja o dono da minha vida e me conduza a essa vida eterna. A palavra de Deus afirma, se você bater, você vai ser respondido. Se você buscar Jesus, você vai ser atendido. Peça e receberá. Deus dará o Espírito Santo a todos aqueles que o pedirem. E o terceiro coração é o coração dominado pela cegueira espiritual. Peço ainda a paciência de vocês para o final aqui. É o coração dos fariseus. Jesus faz esse milagre, faz essa obra maravilhosa num ambiente que havia muitos líderes religiosos e muitos judeus que não acreditavam nele. Todos eles eram cegos espiritualmente. E Jesus não se importa com isso. Jesus não se importa se o lugar que você vive é um lugar onde tem poucas pessoas que seguem Jesus. Tem poucas pessoas que creem em Deus. Jesus continuará fazendo a sua obra nesse meio também. Creia nisso. Jesus continuará ressuscitando os Lázaros da morte. E ao ressuscitar Lázaro, Jesus sabia que ao ressuscitar Lázaro, ao tirar Lázaro da sepultura, a sepultura ia ser o lugar dele. Ele sabia que depois desse ato, depois dele tirar Lázaro do túmulo, o túmulo era o destino de Jesus. Ele sabia disso. Ele sabia que ao fazer esse ato, os caras iriam se movimentar para matar ele. Ele sabia disso. E Jesus faz mesmo assim. E aqui demonstra o amor que Jesus tem por nós.
porque ele faz livremente o que ele faz. Nada ele fez de forma forçada. Ele troca a morte, a nossa morte pela morte dele. Ele troca o nosso pecado pela vida dele. Ele troca a nossa vida toda marcada por destruição e pecado pela vida perfeita dele. É isso que a fé faz, é uma troca. Jesus morre no nosso lugar e nós pegamos a vida dele em troca. Esse é o Evangelho. E você está diante de uma decisão hoje, assim como os camaradas estavam. Diante daquele cenário só tinha duas escolhas. Todos eles eram incrédulos ali, não criam em Jesus. Mas eles viram o poder de Jesus, viram o que Jesus é capaz de fazer, e muitos creram, a palavra de Deus diz. Muitos ali creram. Mas teve outros que permaneceram incrédulos, que permaneceram sem crer em Jesus. E aí Jesus se torna uma ameaça para você. Ou você se rende a Jesus, ou Jesus é uma ameaça para você. Sabe por quê? Porque se Jesus tem todo o poder, o que ele não pode mexer na tua vida? Se Jesus não é o dono da tua vida, a qualquer momento, esse Jesus pode vir e cutucar na minha vida, e tirar as coisas do lugar, e virar a minha vida de ponta cabeça. Sim. Ele tem esse poder. Por isso que Jesus é uma ameaça. A palavra de Deus afirma que todos aqueles que não nasceram de novo, eles são inimigos de Deus. Todos aqueles que não possuem Jesus como seu único Senhor e Salvador, são inimigos de Deus. É assim que Deus afirma sobre aqueles que não creem, eles são inimigos. Inimigos. Se você não crê em Jesus de todo o teu coração, você é um inimigo de Deus. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. E isso é muito difícil, é muito ruim de ouvir isso. Fala sério. Podem até tentar calar a gente, mas a gente não vai se calar. A gente não vai deixar de falar o que a palavra de Deus afirma ser a verdade. Podem até falar que isso que eu estou falando é um discurso de ódio. Podem tentar fazer isso. Podem tentar calar a nossa boca. Podem tentar fazer e talvez até consigam fazer a gente ficar quieto. Podem prender, seja lá o que for. Mas não vão calar a boca de Deus. Não vão calar a voz de Deus. E não vão parar a missão de Deus. Podem prender a gente, mas não tem como prender o Jesus, que tem todo o poder, que é capaz de ressuscitar mortos. Tem um exemplo de um missionário que foi fazer missão no Peru, já faz muitos anos. Ele foi fazer missão num povo peruano, um povo que era ainda não alcançado, que ninguém havia falado de Jesus para aquele povo. E ao ir àquele povo e falar de Jesus para aquele povo se revolta contra ele, e atacam ele, e ele fica tetraplégico. Ele fica numa situação acamado, onde que ele só consegue mexer um pouco a cabeça, assim. E certa vez daí foram fazer uma entrevista com ele, e perguntar, agora a missão ficou bem limitada, né? Agora ficou complicado falar de Jesus para eles, né? E aí aquele cara fala, não. Eu posso estar preso numa maca, mas Jesus não está. Podem parar, a gente pode morrer, mas Jesus continuará vivo. E o evangelho dele continuará sendo pregado. E pessoas continuarão ressuscitando dos mortos, porque a palavra de Deus afirma que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Se você não crê em Jesus, você é um zumbi. Você é um morto-vivo. Você já está morto, espiritualmente. Você só tem um corpo ainda de pé. E Jesus vem e nos ressuscita da morte espiritual. E nós passamos a viver para Deus. Somente se você crer em Jesus, você terá vida eterna. E se Deus não for o teu amigo, a cada suspiro, a cada respirar,
você está mais próximo, não da morte terrena aqui, mas da morte eterna. A verdadeira morte que tem que gerar medo no teu coração. Se você não tem Jesus, a cada novo dia você está mais próximo da morte eterna. Talvez pense, mas eu não vi nenhum milagre como eles viram, né? Olhe para o lado aí. Tem vários Lázaros aqui. Alguém que estava morto e Jesus chamou. Eu estava morto e Jesus me ressuscitou. Eu estava morto nos meus pecados, na minha vida pecaminosa, vivendo com os meus próprios desejos, satisfazendo a minha carne, vivendo da minha própria maneira, e Jesus vem e me chama, como eu de dentro de um túmulo, amarrado pelas amarras da morte, pela qual eu estava destinado a viver eternamente. Jesus vem e me chama, Mateus, vem para fora. E é assim que Jesus faz. Ele chama você para vir para fora, para sair do túmulo e ter vida eterna. Não seja um inimigo de Deus. Não seja um inimigo de Deus. Tome uma decisão hoje, quebre a cegueira espiritual. Pare de resistir aos fatos, às verdades que estão diante de você. Reconheça que você é um pecador carente da graça de Deus. Só reconheça isso. Reconheça que você já experimentou de tudo. E todos, talvez. E nada pôde te satisfazer. Nada trouxe conforto verdadeiro. Nada trouxe consolo verdadeiro. Nada trouxe esperança verdadeira, segurança verdadeira, paz para o teu coração. Reconheça que nada que você já experimentou trouxe isso para você, porque é só Jesus quem traz isso. O único capaz de nos consolar e dar vida é Jesus. O seu medo, o medo que você tem sentido, não é real. Saiba disso, não é real. O medo não é real. As circunstâncias que você está vivendo, os fatos, eles não são o final da tua história. Não são o final da tua história. Quebre a incredulidade e creia em Jesus. Você está a um passo da ressurreição. A um passo da ressurreição. Quando a pedra é removida, não há mais nada que impeça você ouvir a voz de Jesus. Retire a pedra da incredulidade. Retire o preconceito que você tem sobre a palavra de Deus, sobre tudo aquilo que vem de Deus, e permita a voz de Jesus te chamar para fora. Tirar a pedra é a única coisa que seres humanos podem fazer. E nós estamos aqui pregando o evangelho, a gente só está tirando a pedra. Porque quem chama para fora, quem traz vida é Jesus. A pedra foi retirada. Ouça Jesus te chamar para fora. Decida por Jesus nessa manhã. Creia que Jesus não só pode dar vida eterna, mas creia que Ele é a vida eterna. Jesus não ressuscitou ao terceiro dia porque Ele recebeu a vida novamente. Jesus ressuscitou porque Ele é a vida. A morte não poderia reter Jesus. Era impossível Jesus permanecer morto, porque Jesus é a vida. Se você tiver Jesus, você terá a vida. E eu quero encerrar falando que se Jesus está em missão, nós estamos em missão. Se Jesus está avançando, nós queremos avançar. E nós queremos que a missão de Jesus avance na nossa cidade. Nós estamos aqui para plantar uma igreja que sirva a cidade. Eu quero que vocês entendam isso. A gente está aqui
para plantar uma igreja, para ter uma igreja que ame as pessoas e conduza as pessoas até Jesus. Para ter uma igreja que retire a pedra e veja Jesus fazer um milagre na vida das pessoas. Nós estamos aqui para servir a Jesus com fé, é só isso. Só que nós sabemos que custa muito caro. E custa muito caro servir a Jesus. Se envolver na missão de Jesus vai custar muito. Está custando muito. Só que nada se compara a você fazer parte do plano redentivo de Deus. De você ser uma ferramenta de Deus para resgatar os perdidos. De você ser um meio para Deus trazer salvação para as pessoas. Cara, não tem nada que compare isso. Não existe nenhum emprego que se compare. Não existe nenhum emprego que traga satisfação, alegria, como esse trabalho, que é servir a Jesus. E Deus está levantando homens e mulheres para servirem a Ele de todo o coração, em diferentes lugares. E eu creio que Deus quer levantar homens e mulheres com o coração entregue e dedicado a Ele aqui nessa cidade. Pessoas que não fiquem mais calculando o preço de seguir a Jesus. Pessoas que não têm mais medo de avançar. Pessoas que não são mais dominadas pelas circunstâncias, que não duvidam do poder de Deus. Pessoas que creem verdadeiramente em Jesus. Que creem que Jesus tem poder não só sobre a vida, mas tem poder sobre a morte. Que Jesus ressuscita defunto. Que Jesus consola os abatidos. Que Jesus, Ele traz consolo e conforta os desanimados. Um Jesus que encoraja. Você crê nesse Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Talvez Jesus está te chamando para você se envolver na missão dEle, para você servir a Ele com todo o teu coração. Vai custar muito, mas não existe maior alegria do que fazer parte da missão de Deus. Deus está reunindo o seu povo. Deus está levantando uma geração que realmente queira se doar por completo. Pessoas que não se preocupam mais nem com a própria vida. A palavra de Deus vai afirmar que esses caras que não se preocupavam mais nem com a própria vida, eles não eram nem dignos de pisar nessa terra. Você quer ser chamado assim por Deus? Um homem que não é nem digno de estar mais aqui, que deveria já estar na glória, de tanto que ama Jesus. Você quer ser esse homem? Você quer ser essa mulher que ama Jesus de todo o coração, que Jesus olha para você e diz, cara, eu quero você aqui, aqui do meu lado, eternamente. A gente quer ser essa igreja que ama tanto a Jesus, que a gente não vê a hora de estar com Ele. Mas a gente ama tantas pessoas, que a gente fala, não dá para ir ainda. Porque as pessoas precisam conhecer o Evangelho, as pessoas precisam conhecer a Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? A pergunta que eu faço para você, encerrando aqui, você é um desses discípulos de Jesus? Você quer se juntar à missão de Jesus? Porque Ele está em missão. Você quer fazer parte da missão de Jesus? Quero convidar você para orar. Abaixe sua cabeça. Fale com Jesus. Senhor Deus, nós chegamos diante de Ti reconhecendo que somos pecadores. Que somos carentes do Teu amor, carentes do Teu perdão, carentes da Tua graça, ó Deus. Nós reconhecemos que a vida sem Ti não é apenas uma vida sem graça e difícil. A gente reconhece que não é vida, porque o Senhor é o autor da vida. O Senhor é a própria vida, ó Jesus. Nós queremos experimentar mais dessa vida que o Senhor tem para nós, essa vida abundante que o Senhor prometeu a todos aqueles que creem em Ti. Senhor Jesus, tire de nós o medo
o medo que vem assombrar os nossos dias, medo do futuro, medo das coisas que podem acontecer, medo da morte. Coloque em nós uma coragem, uma certeza de que em Ti nós estaremos seguros. Senhor Jesus, nós queremos confiar totalmente em Ti, nós queremos crer de todo o nosso coração e saber que nós temos em Ti vida eterna. A todos aqueles que aqui, ó Deus, clamaram por Ti, que o Senhor conceda o Teu Espírito nessa manhã, que o Senhor derrame do Teu Espírito sobre a vida de cada um aqui, cada um esteja cheio de Ti, para viver essa vida em meio às crises e dificuldades, mas sair daqui muito mais forte, fortalecido e confiante no Senhor. Senhor Deus, nós não queremos ser movidos pelas circunstâncias, nós queremos ser movidos pela certeza da nossa fé, firmado no Senhor. Nos ajude, ó Senhor Jesus, nos ajude. Nos ajude a crer que a morte não é o nosso fim. Nos ajude a crer que a morte não nos separa do Teu amor, não nos separa da Tua graça. Pelo contrário, como a Tua palavra diz, quem pode nos separar do amor de Cristo? Quem tem poder para nos separar do amor de Cristo? Não há nada que nos separe do Teu amor, ó Jesus. Não existe tribulação, não existe angústia, não existe perseguição, fome, nudez, perigo, morte, não existe nada que nos separe do amor que está em Cristo Jesus. Porque está escrito, por amor a Ti nós somos entregues continuamente à morte. Nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas no meio de tudo isso nós temos a certeza que por Teu amor nós somos mais que vencedores. Por causa de Ti, ó Jesus, nós podemos vencer a morte. Porque o Senhor derramou Seu sangue lá na cruz para nos redimir dos nossos pecados, para morrer a nossa morte, nós podemos ter certeza de vida eterna. Como o texto de Romanos 8 fala, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, não existe nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura, nada na criação que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o Senhor derrame do Teu amor mais uma vez sobre nós nessa manhã, que nós tenhamos a certeza de que o Senhor é por nós, de que o Senhor nos ama e o Senhor quer nos resgatar e nos salvar, ó Deus, para todos sempre. O Senhor Jesus, que foi realmente homem, um homem que não compartilhou apenas do nosso corpo, mas também dos mesmos sentimentos, que brotou em Ti, ó Senhor, a mesma dor, a aflição, a angústia que brota em nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não é um Deus distante, mas é um Deus que também chora, é um Deus que sente a nossa dor, é um homem de dor. Obrigado, Jesus, porque você foi um homem de dores, porque você está familiarizado com as nossas tristezas. É por causa disso que nós podemos ter plena convicção de que o Senhor nos ama, porque o Senhor derramou lágrimas. Naquele dia, as pessoas olharam para Ti, ó Jesus, e falaram, veja o quanto o Senhor amava Lázaro. Mas quando nós vemos o Senhor na cruz, nós podemos ter a certeza e poder dizer, nossa, vejam como Ele nos ama, porque Ele derramou o Seu sangue por nós. Bendito seja o Teu nome, Jesus, bendito seja o Teu nome. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Obrigado porque em Ti nós somos chamados amigos de Deus. Somos parte da Tua família. Obrigado por nos receber na Tua família, ó Deus. Por nos amar, nos cuidar. Senhor Deus, dá do Teu Espírito sobre nós. Derrame Teu Espírito, um espírito de coragem, para que a gente possa continuar avançando, ó Deus, Te servindo na Tua missão. Para que essa cidade conheça o Teu nome, conheça não só o Teu nome, mas conheça a Tua pessoa, conheça o Teu amor, conheça a Tua graça, conheça o Teu poder, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado nessa cidade. Que nessa cidade todos os ídolos caiam,
Que nessa cidade, ó Deus, caia tudo aquilo que afasta as pessoas de Ti, para que os Teus filhos conheçam o Senhor, se venham a Ti e sejam salvos. Levante pessoas para a Tua missão, ó Jesus. Chame os seus para a Tua missão, para que a Tua obra continue, ó Deus. Queremos ver o Teu poder. Assim oramos e tudo entregamos em Teu nome. Amém.